Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, juntamente vem comigo aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Eu gostaria de nós meditarmos um pouco nessa tarde sobre um dos momentos na vida de Davi em que ele estava aflito, angustiado, um momento de mudanças na sua vida, de transição na sua vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, diz assim a palavra do Senhor. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim, me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, e ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com as suas duas mulheres, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag, porque Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Amém? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, pedimos que teu Espírito continue falando conosco, ministrando nessa tarde, como nós cantamos agora há pouco, nesta tarde que marcamos um encontro contigo, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, esse é um dos momentos da história de Davi, o famoso rei Davi, aqui ainda não rei, né? Apenas ainda o jovem guerreiro Davi, que fazia parte dos homens, né, de confiança, dos guerreiros da história de Israel. E o rei aqui ainda nesse momento é Saul. Saul ainda reina sobre Israel. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, só para que a gente possa situar e entender um pouquinho. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós temos um momento em que Davi, ele tem a experiência de ser ungido por Samuel, profeta Samuel, para ser rei sobre Israel. Logo depois, né, o Espírito do Senhor já havia se retirado de Saul. Saul já estava oprimido, perturbado por um espírito maligno, né, enviado da parte de Deus, né, por permissão de Deus, e Saul está perturbado. Então se procura alguém, né, que tocasse harpa, para que pudesse tocar e acalmar o rei nas suas crises com esse espírito maligno. E então alguém vem e lança o nome de Davi. Olha, eu conheço um filho de Jessé, né, de Belém, um belemita, que sabe tocar harpa, tem boa aparência, né, um homem sisudo em palavras, e o Senhor é com ele. Então Davi é chamado e passa a tocar diante de Saul.
Esse mesmo Davi também, logo depois, nós conhecemos a história, enfrenta Golias, né? E ele acaba vencendo esse gigante, e Israel começa a ter grandes vitórias, e Davi está nesse contexto aí, é o homem talvez não usado por Deus, que tinha uma fama superior à fama do rei Saul, e isso causa inveja em Saul, que já estava, na verdade, em pecado, né? Causa uma inveja muito grande em Saul. Saul, então, acaba perseguindo Davi e procurando matá-lo, porque sabe, né, e entende que Davi estava sendo um grande candidato ao trono, né, de Israel. E então ele, sabendo a sua condição de que Deus não o abençoava mais, e sabendo que Davi estava prosperando e que Deus era com ele, Saul começa a perseguir a Davi, procurando tirar a vida dele. Em alguns desses momentos, Davi tem a oportunidade de matar a Saul, né? Já que Saul estava querendo matá-lo, Deus o entregou nas mãos de Davi a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas Davi não faz isso, porque teme a Deus, porque Deus é quem ungiu o rei de Israel. E naquele momento o ungido para estar ocupando o trono era Saul. Ainda que Saul estivesse em pecado, somente Deus poderia remover Saul daquela condição. Então, só para que a gente entenda, e Davi escolhe então, decide não matar Saul e vai fugindo dele, para não ter que enfrentá-lo, para não ter que enfrentá-lo, não ser morto por ele, porque ele não queria levantar a mão contra Saul, né? Então ele, já que não iria levantar a mão contra Saul, ele poderia ser morto por Saul. Mas para não fazer isso, Davi vai fugindo, né? E pela segunda vez, aqui nesse caso, nós temos um momento dentre essas fugas em que Davi procura a terra dos filisteus para se esconder. Ele sai de Judá, ele sai dos lugares aonde está o povo de Israel, tá? E ele vai em direção à terra dos filisteus, que eram inimigos de Israel, grandes inimigos de Israel, tá? Inimigos decisivos de Israel. Por exemplo, nós temos Golias, tá? Que era filisteu, e que o próprio Davi havia matado. Então nós vamos começando a perceber aqui que dentre essas fugas de Davi, ele ia para vários lugares, e esta agora no capítulo 27 é a segunda vez que Davi vai para esta região. Ele tinha acabado de poupar a vida de Saul. Saul, quando tinha a vida poupada por Davi, ele caía num certo remorso, não num arrependimento, mas num remorso, né? Ele pensava, né, o que eu estou fazendo, né? Estou perseguindo Davi, Davi é abençoado por Deus, né, ele merece o trono mesmo, Deus escolheu bem, né? Enfim, aquela coisa, volta meu filho Davi, fica comigo. Mas quando Davi retornava, acontecia exatamente o oposto. Logo Saul se enchia de ciúmes, se enchia de ira, e logo se atentava contra a vida de Davi de novo. E Davi, cansado dessa rotina, né, desse ciclo, então diz o verso 1 que Davi, ele pensa com ele mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul, né? Portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Então Davi, ele chega nessa conclusão: olha, bom, Deus tem me guardado. Ele nem menciona Deus aqui nesse contexto, é um pensamento dele mesmo, né? Mas Deus estava guardando ele, com certeza ele reconhece isso, que ele estava vivo por graça, misericórdia de Deus, porque não era fácil fugir de Saul, né? Saul era o rei, né? Tinha muitos homens a seu serviço, tinha muitos informantes para dizer aonde Davi estava. Então, se ele estava vivo ainda, era muita graça, misericórdia de Deus, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano na vida de Davi.
Então não havia realmente o que duvidar de que Deus estava com ele. Mas ele, ao contrário de perguntar a Deus, buscar a Deus, para saber o que fazer, aonde ele deveria estar, em que momento, como agir, ele pensa consigo mesmo, né? Olha, algum dia Saul vai me pegar, algum dia eu vou perecer nas mãos de Saul. Ele não confiou em Deus, ele não pensou, olha, Deus me guardou todo esse tempo, até aqui, né, eu estive tão perto de Saul, Deus já me entregou Saul nas minhas mãos, eu poderia ter matado ele, não matei, resolvi respeitá-lo, porque ele era rei, porque ele era ungido, mas isso não muda o fato de que Saul também não havia conseguido matar Davi, não conseguiu fazer mal a Davi, não conseguiu causar mais danos a Davi. Então Davi poderia muito bem dizer, vou ficar por aqui mesmo, Deus está me guardando, né? Deus está no controle, eu vou permanecer, vou perseverar, mas não, ele se cansa e ele pensa com ele mesmo, eu vou dar um jeito nessa situação, eu vou sair daqui, não é bom que eu fique aqui, não tem mais nada melhor para mim, eu vou para a terra dos filisteus. E quando ele decide isso, a Bíblia diz que ele se levanta, ele pega os 600 homens que estavam com ele pega as suas esposas, e ele vai em direção à terra dos filisteus. Quando ele chega, no verso 5 diz que ele procura Aquis, né? Aquis é o rei, né, de Gate, e ele se encontra com esse rei, e ele diz, olha, se eu for favorável na tua presença, me dá um lugar numa das tuas cidades do interior, para que eu more ali, né? Porque esse teu servo não quer ficar aqui na capital, não quer chamar atenção, só quer um lugar no interior, uma cidadezinha que eu possa permanecer ali, e está bom. E aí Aquis atendeu ao desejo de Davi, e deu para ele uma cidade chamada Ziclag. E lá Davi então vai e se estabelece com os seus homens. Saul, ouvindo que ele havia ido para o meio dos filisteus, desiste, né, de persegui-lo. Mas aí que eu quero chamar sua atenção para algumas coisas, como tudo que muitas vezes nós fazemos quando nós não ouvimos, não buscamos ouvir a voz de Deus e tomamos decisões e iniciativas baseadas, né, nos nossos sentimentos, nas nossas crises, nos momentos difíceis que às vezes nós passamos. Tudo traz consequência. Toda consequência ela pode vir, né, e ser boa, porque semeamos bem, decidimos bem, fazemos algo bom, né, mas também pode ser temerosa, pode ser difícil, pode trazer uma certa tristeza, dificuldade. No capítulo 29, nós temos um momento em que agora Davi já está contando com a confiança do rei de Gate, né, Aquis, e ele já contando com essa confiança, ele já tinha ido a algumas batalhas, ele vencia, né, e ele estava ali, se colocando numa condição que trouxe ao rei de Gate uma certa segurança, tranquilidade. Agora Davi está do nosso lado, Davi é nosso, né? E com isso a gente começa a perceber algumas coisas. Eu me pergunto se será que Deus, o mesmo Deus que levantou Davi lá no passado para enfrentar Golias, chamou Golias de incircunciso, ou seja, alguém que não tinha aliança com Deus, um pagão, um inimigo do Senhor, um inimigo do povo de Deus, alguém que fazia parte de um outro tipo de vida, né? É o mesmo Davi que hoje está junto com os filisteus, do mesmo lado daquele exército inimigo,
do mesmo lado daquele exército que se levanta, que se coloca contra o povo de Deus, e no caso aqui o povo que Davi havia sido escolhido, separado para reinar. No mínimo isso é uma coisa incoerente, para que a gente pense um pouco nisso, porque muitas vezes, eu não sei se você já ouviu alguém que disse assim, olha, não, isso eu nunca vou fazer, e depois você encontrou a pessoa lá na frente e ela tinha feito. Não sei se você já parou para ter essa experiência, né? E aí até alguns dizem, olha, nunca diga dessa água não beberei, né? Porque muitas vezes é o que acontece, e foi o que aconteceu com Davi. Aqui está Davi, do outro lado, do lado dos incircuncisos. E aí o Senhor é tão misericordioso, e aí eu vejo tanto a graça de Deus, porque os filisteus, eles agora se preparam para lutar contra Israel. Eles se preparam para vir contra o povo de Deus, e Davi iria entrar numa contradição terrível, porque ele teria que estar do lado de Aquis para cumprir a sua palavra, a sua lealdade, a sua fidelidade, porque ele era um homem de palavra, sisudo em palavras. Lembra lá no começo? Foi assim que ele foi parar diante de Saul, porque ele era um homem sisudo em palavras, firme em palavras, um homem que cumpria promessas, um homem fiel. Mas do outro lado agora ele teria que enfrentar o povo que Deus o estabeleceu para ser rei. Irmãos, muitas vezes as nossas decisões nos colocam em situações assim, nos colocam numa contradição. A gente ora, a gente busca Deus, a gente tem promessas de Deus, a gente tem coisas boas para fazer para o Senhor, tem sonhos, tem muita vontade, tem muita paixão pelas coisas de Deus. Às vezes a gente se move de uma maneira muito intensa para Deus, mas há momentos da nossa vida que nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelas situações. E quando nós nos apercebemos, nós, ao invés de estarmos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, ao invés de nós estarmos fazendo do jeito que Deus deseja, nos chamou para fazer, nós estamos trabalhando de uma forma que não é a forma de Deus. Nós estamos fazendo de um jeito que não é o jeito de Deus. Um exemplo muito claro, às vezes a gente ora pela salvação dos nossos familiares. Aí a gente ora, a gente busca, a gente tem promessas da palavra de Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? A gente tem palavras que se tornam até às vezes um chavão, né? A gente tem tudo aquilo ali, mas de repente nós, no meio da caminhada, diante das circunstâncias, das crises, nós já não oramos, já não buscamos a vontade de Deus, somos movidos pelos nossos sentimentos, somos movidos pelas nossas paixões, somos movidos pelos nossos pensamentos, tomamos algumas atitudes que não vieram de Deus, não foram ditas por Deus, não foram orientações divinas, e aí estamos testemunhando com a nossa vida diferente daquilo que Deus nos chamou para fazer. Estamos vivendo com a nossa vida, praticando com a nossa vida diferente daquilo que Deus nos chamou para fazer. Há uma contradição. É o que está acontecendo com Davi, ele está vivendo uma contradição. E eu quero dizer para você que Deus, ele não gosta de contradições. Tanto é que a palavra do Senhor diz que nós temos que dizer sim, sim, ou não, não. Ou somos da luz, ou somos das trevas. Ou somos da noite, ou somos os filhos do dia. Ou somos o sal da terra, a luz do mundo, ou não fazemos diferença nenhuma. Ou somos fiéis ao Senhor, ou não somos fiéis ao Senhor. Essa é uma realidade que nós precisamos pensar, porque muitas vezes nós nos colocamos em situações como essa. E aqui no capítulo 29, então,
Os filisteus se preparam, se organizam, né? E Aquis, que é o rei de Gate, ele está fervoroso, sabendo que Davi vai com eles à guerra. É mais ou menos assim: olha, da outra vez que nós lutamos, Davi estava do lado de lá, derrubou Golias, mas agora Davi está do lado de cá. O que vai ser de Saul? Se eles temiam, se eles não enfrentaram, né, naquela época, que eles tinham Davi do lado de lá, se não fosse Davi derrubar Golias, como que eles lutariam com os filisteus agora que Davi está do nosso lado? O que eles vão fazer? A derrota é certa, eles serão derrotados, e os filisteus vencerão a guerra. E aqui, cheio dessa esperança, então ele vai, e não bobo, ele coloca Davi na retaguarda, juntamente com aonde ia o rei, né? Ele era guarda de Aquis, ele estava ali para proteger Aquis, até porque Aquis tinha uma palavra de Davi na mão: se eu encontrar favor em Aquis, né, rei de Gate, meu senhor. Mas Davi não tinha o Senhor Yahvé, e agora ele fez outro Senhor na sua vida. Irmãos, assim nós vamos descobrindo como muitas vezes as decisões nos escravizam. Ao invés dele ter Senhor Yahvé, ele agora tem um Senhor que não era para ser Senhor dele, e ele devia lealdade a esse Senhor. Então são situações que vão escravizando, elas vão dominando, e quando Davi se percebe, ele está dentro dessa situação, a caminho de uma guerra contra Israel. Se não é a misericórdia de Deus, e aí Deus é tão tremendo e tão soberano e tão poderoso que ele usa até o inimigo. Ele trabalha até no meio do exército inimigo para colocar Davi no lugar dele, para levar Davi para onde ele deveria estar, longe daquela guerra, longe de levantar a mão contra o povo de Deus, longe de ser pedra de tropeço. Então o Senhor vem e trabalha de uma maneira diferente. A Bíblia diz que os filisteus, os generais de guerra, eles não gostam da presença de Davi junto com o exército, tá? E então eles vêm e falam para Gate, capítulo 29, verso 4, diz assim: porém os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis, que era o rei de Gate, né? E lhes disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou, e ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate, pois de que o outro modo se reconciliaria com o seu Senhor? Não seria por acaso com a cabeça desses homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam as danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. E aí, então Aquis chamou Davi e lhes disse: tão certo como vive o Senhor, olha só, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje, mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. É interessante que Aquis aqui usa o nome do Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Deus coloca a palavra na boca do inimigo, do adversário. E ele é usado para dizer para Davi: eu vou te livrar
de levantar a mão contra o povo do Senhor. Eu vou te livrar, eu vou te guardar, eu vou te privar. Ainda que os motivos de Aquis eram os motivos de um homem ímpio, não desagradar os governantes dos filisteus, os comandantes dos filisteus, ainda que os motivos, de Aquis eram motivos que para alguém que serve a Deus não era importante, mas para Davi aquilo era importante. E aí Davi, ele tem a oportunidade de se resguardar, de não quebrar a palavra que ele deu a Aquis, como também de não se levantar contra o povo de Deus. Isso aqui é sabedoria divina. É Deus guardando Davi, é Deus livrando Davi do mal. E muitas vezes é isso que nós devemos buscar no Senhor e orar ao Senhor, exatamente isso, que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Se nós em algum momento da nossa vida não oramos, não buscamos ao Senhor, nos precipitamos, tomamos decisões, cometemos equívocos, fazemos alguma coisa da qual nós depois pensamos, olha, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter agido dessa forma. A nossa oração deve ser uma oração que diga: Senhor, nos livra de nós mesmos, nos livra das nossas próprias decisões erradas, nos livra dos caminhos que nós escolhemos, das coisas que nós estamos sofrendo hoje, porque lá atrás não te ouvimos, porque lá atrás desobedecemos, porque lá atrás nós pecamos. Nos ajuda a sair desse embaraço, nos ajuda a sair dessa crise, nos ajuda a sair dessa situação, porque o Senhor pode, ainda que o Senhor use aqueles de quem nós jamais esperamos vir uma solução, ainda que o Senhor use aqueles de quem nós jamais imaginamos vir uma palavra de Deus, mas Deus usou até a jumenta de Balaão, porque não vai também usar até o ímpio? Como dizia Martinho Lutero, o diabo de Deus. Essa é a realidade que nós precisamos muitas vezes pensar, porque é possível que às vezes na nossa caminhada a gente se precipite. E é interessante que Deus, Ele é tão poderoso que Ele vai e mexe com toda essa circunstância para guardar também Davi. Porque Davi, ele não apenas criou um problema em relação a Deus, nesse contexto da sua decisão precipitada, como ele também trouxe sofrimento para os seus. Ele trouxe sofrimento para a sua família. Ele trouxe sofrimento para aqueles 600 homens com as suas esposas que estavam com ele. Porque no tempo em que ele estava lá em Ziclag, Davi, ele foi comprando guerras e brigas com outros que estavam à sua volta. Ele foi ali para poder permanecer bem naquele lugar seguro, ele foi enfrentando outros ali, e com isso ele foi despertando a ira daqueles povos, e no momento em que agora Davi estava a caminho da guerra contra Israel, junto com Aquis, rei de Gade, ficam as suas mulheres, ficam os filhos, as crianças, ficam as mulheres dos seus soldados, todos ficam lá em Ziclag. E aí vem os amalequitas, outro inimigo. E os amalequitas vêm, e a Bíblia diz que esses amalequitas, eles vieram invadindo, tomaram a cidade, incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, não as mataram, ninguém foi morto, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Aí vem Davi retornando para a cidade. Quando eles chegam na cidade, eles encontram a cidade destruída, e eles viram que tudo estava queimado, que o povo havia sido levado cativo. E o verso 4 diz que então Davi, capítulo 30, e o povo que estava com ele
ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Que coisa terrível, irmãos, quando as nossas decisões precipitadas, elas acabam criando sofrimento, não só para nós, como também para aqueles que estão conosco. E a responsabilidade sobre os nossos ombros não é pouca. Não é pouca. Que talvez você pare e pense, mas pastor, qual a minha responsabilidade? Nós temos a responsabilidade de sermos diferentes, nós temos a responsabilidade de sermos um povo santo do Senhor na terra, nós temos a responsabilidade de sermos atalaias do Senhor nessa geração, de nos colocarmos na brecha, de estarmos em oração. Nós temos a responsabilidade de falar das boas novas, nós temos a responsabilidade de ser exemplo para o mundo. Aonde que as pessoas vão ver Cristo, se não através da sua igreja? E a igreja é o corpo de Cristo. Nós individualmente somos membros desse corpo, fazemos parte desse corpo. Nós temos responsabilidade, sim. Nós temos muita responsabilidade, temos a responsabilidade de orar, de interceder, de clamar, de nos colocarmos na brecha. Se as coisas não vão bem, nós estamos orando, estamos clamando, e é por isso que não estão pior. Você sabia disso? Se Livramento não está pior, porque nós estamos orando. Se o Rio Grande do Sul não está pior, porque nós estamos orando. Se o Brasil não está pior, é porque nós estamos orando. Não é por causa do político, não é por causa da economia, não é por causa da indústria, do emprego, do dólar, do euro, do peso, do real, disso, daquilo. Não. Irmãos, só há um que detém o mal: a igreja do Senhor, o Espírito de Deus que está sobre a igreja. É o que impede o reino das trevas de prosperar, é o que impede o reino das trevas de destruir, é o que impede o reino das trevas de consumir o que ainda resta. A responsabilidade é grande. Nós temos responsabilidades dentro da nossa casa, com os nossos familiares, é claro que temos. Se você é pai e mãe de família, você tem responsabilidade. As nossas decisões também podem trazer, de alguma forma, retaliação sobre eles. E aí eu me pego diante desta palavra em que a decisão precipitada de Davi levou ele para um contexto em que ele foi semeando, ele foi construindo a guerra também com os amalequitas. Ele foi também instigando, mas os amalequitas já eram inimigos, pastor, do povo de Israel. Sim, mas aqui não é o povo de Israel, meu filho, aqui é Davi com a sua família. O povo de Israel está lá lutando contra os filisteus, é outra guerra. Não era uma guerra que Davi precisava criar, construir. Foi uma guerra construída pela precipitação, foi uma guerra construída pela sua iniciativa. E agora eles choram, e choram muito, até não terem mais forças, eles lamentam. A sua esposa, as suas duas esposas são levadas. O verso 6 diz que Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo. Porque aí agora Davi está numa condição de que ele foi tão fiel ao inimigo, que ele esqueceu de ser fiel aos seus. Ele não foi só infiel com o Senhor, mas acabou sendo infiel com os seus. Irmãos, isso é que dá quando muitas vezes nós queremos agradar a Deus, mas também queremos agradar o mundo, queremos também agradar aqueles que estão à nossa volta. E não entendemos que muitas vezes o que Deus espera de nós
é que a gente se coloque no nosso lugar e aguarde pela direção e pela orientação de Deus e não pela nossa iniciativa. Quando Davi está dentro desse contexto todo terrível, aí o que ele faz? Cheio de amargura, cada um procurando destruir, a Bíblia diz que Davi, final do verso 6, ele se reanimou no Senhor. É interessante essa expressão, se reanimou no Senhor, porque, veja só, desde aquela palavra de Aquis, falando para Davi, tão certo como vive o Senhor, você não vê momento algum de Davi consultar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, perguntar a Deus, recorrer a Deus. Ele não faz mais nada. Ele não mexe com Deus, ele não se relaciona com Deus, ele não interage com Deus. E aí uma coisa vem acontecendo, daqui a pouco vem outra, e Davi vai vivendo aqueles sentimentos, ele fica aflito, mas aí diz a palavra que quando ele chega no final desse contexto todo, em que ele está prestes a ser apedrejado pelo povo, em que ele está com medo do povo, em que ele está vendo tudo o que aconteceu, todas as consequências erradas, agora ele vai ao Senhor e se reanima no Senhor. E eu entendo que se reanimar aqui em Deus, ele não é simplesmente o se reanimar e encontrar ânimo para ir em frente, mas é um reanimar de se reavivar de novo em Deus, de resgatar de novo o relacionamento com Deus, de voltar para Deus, de trazer Deus de volta para suas decisões, e de ele também ir de volta para Deus, e se relacionar outra vez com Deus. Então Davi vai até o sacerdote, e ele vai e pede estola sacerdotal, e ele consulta o Senhor, e o Senhor então responde para Davi, e diz: olha, persegue esse bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Graças a Deus, porque nós também podemos nos reanimar no Senhor. Nós podemos também reanimar a nossa vida com Deus, reanimar o nosso relacionamento com Deus, reanimar as nossas orações, reanimar o nosso clamor, dizer: Senhor, vamos parar tudo que está acontecendo, está uma batalha, mas Senhor, vamos voltar aonde nós paramos, vamos voltar aonde nós caímos, vamos reorganizar o altar, vamos trazer a estola sacerdotal aqui de volta, ou seja, vamos trazer a palavra do Senhor de novo para o centro, vamos ouvir o que Deus tem para dizer, que é o que realmente interessa, que é o que realmente importa, que é o que realmente nós precisamos para seguir em frente, que é o que realmente precisamos para dirigir a nossa vida, dirigir os nossos passos, dirigir as nossas decisões. É o que realmente nós precisamos, é trazer Deus de novo para dentro das nossas vidas. E aí Davi vai e toma essa decisão, e a Bíblia diz que ele ouve de Deus essa palavra. Verso 9: Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram, e Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam, e encontraram no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber, e deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu, e assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? E o moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou:
você poderia me levar até esse bando? E ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, porque todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando ele ouve a voz de Deus, a batalha é diferente. Amém? Deus coloca um homem no caminho, um egípcio, que Davi se compadece dele, usa de misericórdia, alimenta ele recobra os sentidos, e ele leva Davi até aqueles amalequitas, e Davi consegue lutar, recuperar tudo, não perder absolutamente nada, e retornar abençoado. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós também possamos ouvir a voz de Deus, porque quando a batalha é lutada com a palavra, com a direção de Deus, quando a luta ela é construída a partir de uma direção de Deus, nós não temos do que nos envergonhar. Amém? Eu quero convidar você a orar comigo nessa tarde, porque eu não sei você, mas eu acho que não é difícil nos deixarmos levar às vezes pelas circunstâncias e decidirmos e precipitarmos o nosso coração e nos decepcionarmos, nos frustrarmos e chorarmos e colocarmos outros em circunstâncias complicadas também. Mas graças a Deus que assim como o Senhor teve misericórdia de Davi, o Senhor também pode ter misericórdia de nós. Amém? E nos dá sabedoria e graça para irmos em frente. Fale com o Senhor nessa tarde. E se você, porventura, está vivendo e reconhecendo alguma área da sua vida que você se precipitou, alguma decisão que entristeceu a Deus e que você está sofrendo por causa disso, coloque diante do Senhor nessa tarde. Vamos orar e vamos clamar ao nosso Deus, um Deus de muita misericórdia. Pai, nós queremos em nome de Jesus trazer diante do Senhor as nossas vidas nessa tarde. Nós nos humilhamos na Tua presença e reconhecemos que realmente, Senhor, muitas vezes podemos ter nos precipitado, nos deixamos levar, Senhor, pelas lutas, pelas circunstâncias. Quantas vezes nós, ó Deus, diante de uma luta, de uma situação, queremos, ó Deus, para resolver um problema, Senhor, queremos fugir, queremos tomar uma decisão, tomar uma atitude, acabamos criando outras tantas situações, trazendo, Senhor, sofrimento sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso filho, sobre nossa casa, sobre, ó Deus amado, aqueles que estão à nossa volta. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, estenda as Tuas mãos, e que pela Tua graça, Senhor, pelo perdão que o Senhor pode nos dar através de Jesus Cristo, Senhor, Tu nos abençoe, que aconteça conosco o que aconteceu com Davi, sejamos reanimados e reanimados no Senhor, Pai, reanimados para andar contigo, reanimados na caminhada contigo, e possamos assim glorificar o Teu nome, Senhor,
É o que nós te pedimos nessa tarde, que assim nós possamos, reanimados, ouvir de novo a tua voz, receber direção, receber orientação, Senhor, e saber para onde devemos ir e o que nós devemos fazer. Pai, nesse tempo, Deus, em que existem tantas vozes, não é difícil se deixar levar, mas nós confiamos no Senhor, ainda que nós também estejamos vivendo dias difíceis, como, ó Deus amado, dias de perseguição, dias de luta, dias de aflição, dias de medo, dias em que às vezes talvez somos tentados a confiar nas nossas forças, mas nos ajuda a confiar na Tua palavra, na Tua direção, e se porventura já pecamos, Senhor, nos ajuda a retornar, nos ajuda, Senhor, a nos reanimar, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos nesta tarde, e desde já confiamos nas Tuas mãos e na Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.